palavrório. Claro que todos devemos aprender o caminho da iluminação. Entretanto, se nós não dispomos a palmilhá-lo, não passaremos da atitude verbalista. Há no espírito cristão palpitantes problemas para os discípulos de todas as situações. É muito importante o conhecimento do bem, mas que não esqueçamos as boas obras. É justo se nos dilate a esperança diante do futuro, à frente da sublimidade dos outros mundos em glorioso porvir. Mas não olvidemos os pequeninos deveres da hora que passa. De outro modo, seríamos legiões de servidores, incapazes de trabalhar, belas figuras na vitrina das ideias, sem qualquer valor na vida prática. A natureza costuma apresentar lindas árvores que se cobrem de flores e jamais frutificam. O céu, por vezes, mostra nuvens que prometem chuva e se desfazem sem qualquer benefício à terra sedenta. As escolas religiosas, igualmente, revelam um grande número de demonstrações dessa ordem. São os crentes promissores e infrutuosos, que a todos iludem pelo aspecto brilhante. Dia virá, porém, no qual se certificarão de que é sempre melhor fazer para depois ensinar, que ensinar sempre, mas sem fazer nunca. O Adão vai fazer a nossa prece inicial de hoje. Boa noite, gostaria de convidar todos que fechassem seus olhos, né? Depois de cantarmos as músicas não tão inspiradoras, tão gostosas, e nos prepararmos para ouvir, né, aquela mensagem que será trazida para nós nessa noite. Dessa forma, agradecemos a Ti, Jesus, por esse privilégio que o Senhor nos dá de podermos estarmos aqui nesta noite. Queremos Te pedir a bênção para todos aqueles que se dispuseram a estar aqui nessa noite e também agradecer-te, ó Deus, a Jesus, por termos essa porta aberta para podermos estarmos estudando, para podermos estarmos melhorando a cada dia. Obrigada, Senhor, por permitir os nossos amigos do bem que estejam aqui a nos auxiliar a cada dia. Esteja com a palestrante desta noite, que ela possa ser um instrumento para que a Tua palavra seja transmitida, assim como nós precisamos nesta noite. Muito obrigada, Senhor, esteja conosco hoje e sempre, que assim seja. A palestrante dessa noite é vinda direta do Brasil, mineira, ali das bandas de Ouro Preto, e né, trabalhadora da casa, e uma irmã muito querida nossa, Eliane, vai nos estar falando sobre o bem. E seja bem-vinda, Eliane. Obrigada. Boa noite a todos. Muito obrigada, primeiro, a Deus pela oportunidade de estar aqui, né? A Jesus, que me incentiva, que abre o caminho para que eu percorra essa estrada, às vezes cheia de percalços, mas não impossível de caminhar. E vocês por estarem aqui para me ouvir, né? Para ouvir a mensagem de Jesus. E os nossos irmãos desencarnados também, que estão aqui de monte para ouvir a nossa mensagem. Bom, o mês de junho trouxe a Heloísa Pires, uma inspiração para todos nós que amamos ouvi-la, né? Pela sua alegria, pelo seu carisma. Tão difícil falar de uma pessoa como a Heloísa Pires. Depois veio o Márcio, depois veio a Iris, também empolgadíssima semana passada. Eu fiquei toda contagiante assim de ouvi-la, né? E hoje venho falar para vocês. Então, assim, veio tanta coisa boa para a gente aprender, né, a mensagem de Jesus, que veio trazendo cada um do seu jeito, cada um da sua forma, mas que trouxe assim, uma alegria imensa para todos nós. E hoje nós vamos falar sobre o bem, olha só, o bem. É tão difícil falar de bem, mas mais difícil é praticar o bem, né? Todo mundo sabe o que é bem, mas vamos colocar em prática o que é o bem. Então, é aqui, né, Márcio? Opa, como é que eu volto? Do meio?
O homem possuído pelo sentimento de caridade, de amor ao próximo, faz o bem pelo bem, sem esperar recompensa, paga o mal com o bem, toma a defesa do fraco contra o forte e sacrifica sempre o seu interesse à justiça. Evangelho, capítulo 18. Olha, eu escolhi essa... Desculpa, 17, é que a visão está meio turva. Eu escolhi essa história. Espero que vocês se comovam com ela tanto quanto eu me comovi. Poucas pessoas, acredito, conhecem este homem. O nome dele é Nicholas Winton. Ele salvou 669 crianças do Holocausto, da guerra, né? Este homem, é melhor vocês ouvirem a história dele, porque eu tentei falar pelas minhas palavras, mas a emoção era tão forte que eu não conseguia falar. Então, nós vamos pegar 10 minutos para ouvir a história dele. Por favor, só aí você pode apagar a luz. A história de Nicholas Winton é feita de lances incríveis. Discreto, ele jamais quis ser visto como herói. Preferiu guardar em segredo o bem que fez. Não disse nem à mulher que tinha salvado a vida de tantas crianças. Ao arrumar o sótão de casa, ela descobriu por acaso um velho álbum coberto de poeira. Lá estavam fotos de crianças, cartas, telegramas e uma lista com nomes e datas. Quando procurou saber, a mulher de Winton descobriu que aquelas eram crianças que tinham sido salvas por ele. O que teria acontecido com elas? O que este herói silencioso terá feito? Quando tinha apenas 29 anos, Winton viajou para a Tchecoslováquia em companhia de um amigo nas férias de fim de ano. Lá ficou impressionado com o clima de medo. A Tchecoslováquia já estava sob domínio da Alemanha nazista. Winton teve uma ideia: tentar mandar para fora da Tchecoslováquia crianças de famílias perseguidas. Começou a escrever por conta própria para vários países pedindo ajuda. Organizou uma primeira lista de nomes. Somente a Inglaterra e a Suécia aceitaram receber aquelas crianças. Winton organizou a viagem. Era uma decisão difícil. Para escapar do horror nazista, as crianças teriam de ser mandadas para longe dos pais. I'll never forget. Nunca me esqueci da angústia que pude ver no rosto dos meus pais, diz esta mulher. As crianças que partiram para um lugar seguro, a Inglaterra, não sabiam, mas jamais veriam os pais de novo. Os pais, a maioria judeus, morreriam nos campos de concentração nazistas. Eu entendi que não veria os meus pais de novo. Very difficult for me. É difícil falar. Desculpe. I've always believed that the family is the most important thing. Sempre acreditei que a família é o que existe de mais importante, confessa este homem, que um dia foi uma das crianças salvas por Winton. Guardo a carta que meus pais me mandaram dias antes de serem enviados para um campo. Se é verdade que quem salva uma vida salva a humanidade, o que dizer de quem salva 669 vidas? Winton se alistou na Força Aérea. As crianças que tiveram tempo de embarcar para a Inglaterra na caravana organizada por Winton foram encaminhadas para casas de família e abrigos.
Winton nunca falou sobre o que tinha feito. Espalhadas por vários países, as crianças cresceram sem ter notícias do benfeitor. O bem que Winton fez rendeu frutos. As crianças salvas por Winton se tornaram adultos generosos. Para expressar a gratidão pelo que aconteceu comigo, tento ajudar os outros. Adotei 3 crianças. Hoje, trabalho 2 dias por semana como voluntário num hospital infantil. Uma das melhores características do ser humano é a decência. Nicholas é um dos seres humanos mais decentes que conheci. Desde que a história de Winton se tornou pública, ele começou a receber todo tipo de homenagens. Mas o agradecimento mais comovente veio daqueles que Winton um dia salvou da morte certa. Um programa de TV em inglês encheu o auditório de sobreviventes que foram salvos por ele quando eram crianças, mas nunca o tinham encontrado. Primeiro, a apresentadora avisa a Winton que a mulher sentada ao lado tinha sido uma das crianças que ele salvou. A apresentadora pede: quem na plateia teve a vida salva por Nicholas Winton, fique de pé, por favor. O agradecimento vem em forma de aplausos demorados e lágrimas. Tanto tempo depois, só havia uma palavra a dizer a ele: obrigado. Nós poderíamos ficar aqui a noite inteira ouvindo a história do Nicholas Winton. É uma história realmente muito comovente. Ele, aos 28 anos, ele trabalhava na Bolsa de Valores de Londres. E ele estava indo de férias para a Suíça quando ele recebeu o convite do amigo para ajudar a salvar essas crianças. Aliás, não era nem para salvar as crianças, para ajudar na Tchecoslováquia o que estava acontecendo lá, que já estava sob domínio nazista. Ele teve essa ideia. E ele disse assim: uma ideia só não faz nada. Eu tenho que colocar essa ideia em prática. Durante 9 meses, ele ficou cadastrando essas crianças. Saíram 8 comboios cheios de crianças para a Inglaterra. E ele estava lá para receber cada criança. Uma delas, ele estava carregando no colo. Mas ele não fez isso sozinho. Ele contou com a ajuda da mãe e dos amigos. Aí eu lembrei de Jesus, que juntou os apóstolos para falar as suas palavras para todos nós, para espalhar
a boa nova para todos nós. E assim fez o Nicholas Winton. Ele disse o seguinte, a frase que ele disse: quando ele teve essa ideia, as pessoas não acreditaram. Disseram assim para ele: eu tive a ideia certa de resgatar as crianças quando todo mundo achava que nem valeria a pena tentar. É assim. Quantas vezes nós deixamos de fazer o bem porque nós achamos que não vale a pena tentar? Porque nós não vamos ter o resultado imediato daquilo que nós estamos pensando fazer. Outra frase. Antes disso, ele tinha um outro comboio marcado para embarcar, mas não tiveram tempo. Porque no dia 1º de setembro de 1939, estourou a guerra. O Hitler tomou a Tchecoslováquia e as crianças não embarcaram. E ele disse o seguinte: eu sempre penso nessas crianças que não embarcaram, porque poucas horas fizeram a diferença entre iniciar uma vida nova ou ser morta. Não se ouviu falar daquelas crianças nunca mais. Os pais dessas crianças que foram salvas, quando ficaram sabendo que existia um rapaz de 28 anos que estava cadastrando as crianças para sair da Tchecoslováquia, os pais fizeram fila no hotel onde ele estava hospedado, porque ele ficava ali horas fazendo o cadastramento dessas crianças para saírem dali. Os pais fizeram fila para pedirem, por favor, tirem meus filhos daqui. Salvem os meus filhos. Tanto que ele disse, muitos não chegaram a ter notícia dos pais. Mas o mais interessante nessa história toda, ela ficou oculta por 50 anos. Por que será que ela foi descoberta 50 anos depois de tudo isso? Nem a própria mulher dele, nem os filhos sabiam que ele tinha feito isso. Por quê? Porque o bem não precisa ser anunciado. Quem quer fazer o bem, faz o bem por fazer o bem. Porque o bem, quando se faz, você não se faz para o outro, você faz para você. Porque quando você faz o bem para o outro, você chega até a humilhar o outro às vezes, porque você não sabe nem como. O outro deve pensar assim, está querendo fazer isso para aparecer. Faça o bem por você, não pelo outro. Porque o mais agraciado nisso tudo é você. Eu não sei o que ele pensou quando ele fez isso. Eu não sei o que passou pela cabeça dele, porque os pais dele também eram judeus, mas eram alemães e foram para a Inglaterra muito jovens. Mas o Nicholas Winton, ele vivenciou a Primeira Guerra Mundial. Aí vem a pergunta, será que foi por isso que ele resolveu salvar as crianças? Não. Por quê? Porque o bem já está dentro de nós. Ele já veio com isso dentro dele. Porque um jovem de 28 anos, a gente imagina, né? Eu quero mais aproveitar a vida. A gente pensa assim. Mas nós esquecemos dessa bagagem que nós trazemos conosco de vidas anteriores, dos nossos compromissos, né? Eu poderia escolher vários exemplos para falar do bem. Mas eu fui buscar lá na Alemanha, que ainda até hoje traz mágoas, rancores, tristezas, daquelas pessoas que passaram por esse processo, que têm familiares, que ainda têm descendentes, e trazem isso. Mas os verdadeiros heróis nunca são lembrados, nunca foram lembrados, são esquecidos. Talvez tenha sido essa a razão porque o Nicholas Winton não quis falar disso. E ele fala assim, eu sempre comentei sobre isso, de salvar essas crianças, mas nunca falei que fui eu. Porque eu não fiz sozinho, né? Se nós juntarmos uma pessoa com a ideia, 10 pessoas, 5, não importa a quantidade, nós podemos fazer muita coisa, né? Na entrevista, eles perguntaram para ele assim, você não se vê como herói por ter salvo 669 crianças? Olha a resposta dele. Não me vejo como herói. Para ser herói, alguém precisa fazer algo de perigoso,
Não fiz o que fiz. Foi algo que os outros achavam impossível. Mas eu tinha de tentar para ver se era possível ou não. Não é um ato heróico, não é um ato heróico. Meu lema é: se algo não é obviamente impossível, então deve haver uma maneira de se fazer. Então, se nós acharmos que o que vamos tentar fazer para o outro é impossível, por que não tentamos antes de acharmos? Não é assim? Então, eu tenho muito mais coisas para falar do Nicolas, mas vamos continuar o que fala o nosso Evangelho. A beneficência, meus amigos, vos dará nesse mundo os mais puros e suaves prazeres, as alegrias do coração que não são perturbados pelo remorso nem pela indiferença. Oh, se pudesses compreender tudo o que encerra de grande e de agradável a generosidade das almas belas, esse sentimento que faz a criatura olhar as outras como olha a si mesma, despindo-se jubilosa para cobrir o seu irmão. Pudesseis, meus amigos, ter por única ocupação tornar felizes os outros. Ó, compreendei como são deliciosas as impressões daquele que vê renascer a alegria, onde um momento antes só havia desespero. Compreendei as obrigações que tendes para com os vossos irmãos. Ide, meus bem-amados, e recordai-vos destas palavras do Salvador. Quando vestirdes a um destes pequeninos, lembrai-vos de que é a mim que o fazeis. Imagine, Nicolas, ele não é espírita, mas dentro dele ele sabia dos ensinamentos de Jesus. Não pelas palavras, mas pelas ações, né? Nós aprendemos o que Jesus nos ensina e quantas vezes nós tentamos colocar em prática o que aprendemos. Qual o momento que nós paramos para pensar? 1 minuto? E analisarmos o que estamos fazendo, o que podemos fazer, né? Jesus vem nos esclarecer isso a todo instante. Nós estamos aqui na Casa Espírita com essa oportunidade linda que nós temos de aprender, de deixar entrar dentro de nós os teus ensinamentos. Mas quando chegamos ali fora, aí outras coisas falam mais alto. Não é que nós somos incapazes, não. Não estou falando de incapacidade. Não estou falando disso. Eu estou dizendo que nós somos capazes, que nós podemos fazer. Mas ainda, porque nós vamos chegar lá, né? Não é da noite para o dia. E fazer o bem, sem olhar a quem? Quem aqui, algum dia, fez o bem e um dia, lá na frente, aconteceu algo que vocês nem imaginavam por que estava acontecendo? Por que está acontecendo isso comigo? Foi por causa daquele bem lá atrás que vocês nem pensavam, a consequência, o resultado está vindo aqui agora. 1 semana, 1 ano, 2 anos, não importa. Ele está ali arquivado e ele vai voltar para você. Acreditem nisso. Porque é uma verdade, gente. É uma verdade. Nós somos deuses. Jesus já dizia isso para nós. Nós somos deuses. O difícil é acreditar na nossa capacidade desses deuses que temos dentro de nós. Essa é a dificuldade. Não somos incapazes. Jesus, ele abre as portas e mostra para a gente. Ele diz e fala assim, olha, aqui está o caminho. Você decide. Né? Quando ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Né? Então basta nós querermos ou não segui-lo. É a nossa escolha. Mais do que Nicholas Winton fez para o mundo, ele disse, é preciso mais do que um Nicholas Winton para fazer do mundo um lugar melhor. Ele salvou 669 crianças. Né? É preciso mais de um
Nicholas Winton para salvar, para fazer do mundo um lugar melhor. Mas se cada um fizer a sua parte, esse mundo será maravilhoso, né? Mas tudo é uma questão de visão. Quase todas as crianças que salvei estão envolvidas hoje em trabalho de caridade. Isso me comoveu tremendamente. Estão fazendo bem. O importante não é chegar em casa de noite e dizer passivamente: hoje eu não fiz o mal. O importante é chegar em casa e dizer: hoje eu fiz o bem. Olha, hoje eu não fiz o mal. O importante é chegar em casa e falar: eu fiz o bem. O importante é como você não faz o mal, né? O pensamento, as atitudes. Gente, isso aqui é falar todos os dias. Quando eu falo dessas palestras maravilhosas que nós tivemos esse mês de junho, porque está difícil de eu relembrar das outras? A cabeça já não lembra muita coisa. É exatamente isso, né? Essa coisa boa que vem para a gente, essa empolgação, né? Porque Jesus, quando habita dentro de nós, tudo muda. Quando a gente passa a conhecer Jesus, a vida muda. A gente fala assim, eu lembro da minha mãe falando assim: quando você ficar mais velha, você vai ver o que eu estou lhe dizendo. Não sou tão velha assim. Mas é porque o amadurecimento faz isso com a gente. Quando nós somos crianças, a gente não tem compreensão, né? A gente vai virando adolescente, a gente quer distância. Mas quando a gente vai amadurecendo, a gente vai se aproximando. Parece que a vida vai te empurrando assim aos pouquinhos, né? Aí quando você fala assim: hoje eu conheci uma outra pessoa. Hoje eu conheci Jesus de uma forma diferente daquela que me foi apresentada. Porque o Jesus que me foi apresentado, falando comigo, né, do que foi apresentado para mim, é um Jesus que não era bom, não. Ele tomava conta de tudo que eu fazia. Eu queria fazer escondido, mas não tinha jeito. Aí eu falava assim: ele está lá em cima me olhando. Então, quer dizer, ele foi para mim uma pessoa que me vigiava 24 horas e eu não podia fazer nada. Né? Então, eu achei que tudo que eu fazia era errado, tudo que eu fazia era pecado. E eu não conhecia esse Jesus. Então, à medida que eu fui amadurecendo, eu fui percebendo Jesus uma outra pessoa. Eu fui vendo em Jesus dentro de mim de uma outra forma, que ele foi trazendo para mim isso. Eu sou uma pessoa boa. Eu sou uma pessoa boa, eu acho. Mas uma pessoa de bem, porque existe uma diferença de bondade para benignidade, né? A benignidade está mais voltada para o lado interior. A bondade é ação, é aquilo que você faz. A benignidade é uma coisa que está aqui dentro, assim, que trabalha aqui dentro. Então, quando eu chegar nessa benignidade completa, absoluta, que está longe, eu vou parar de pensar no mal das pessoas, eu vou parar de fazer fofoca, eu vou parar de ser maliciosa, uma opção de coisa que a gente traz com a gente ainda, né? Então eu sou boa, mas ainda o bem tá bom. O bem ainda tá pequenininho, né? Mas quando eu vejo um trabalho desse do Nicholas, com 28 anos, né? Eu falo assim: ainda vou chegar lá, né? Talvez eu não salve 669 crianças. Talvez eu salve uma só. Né? Não é quantidade. E por que eu trouxe a história do Nicholas Winton? Por causa da guerra. Por causa da situação daquele momento. Como que uma pessoa de 28 anos poderia salvar 669 crianças numa situação de guerra, escondido? Aí, vasculhando um pouquinho mais a história, eu descobri que ele persuadiu alguns policiais para que deixasse passar aquelas crianças para salvar. Indiretamente, aqueles policiais também contribuíram para o salvamento dessas crianças. Tudo foi manipulado, vou colocar isso entre aspas, pelos guias, pelo Jesus, porque era uma causa boa, era justo.
né? Então, às vezes, a gente não sabe quem está do nosso lado, o que aquela pessoa está passando. Às vezes uma pessoa fala assim, eu preciso apenas de um abraço, eu preciso apenas de uma palavra de amizade, de carinho. E a gente, às vezes, não dá nem... eu estou sem tempo. Olha, nas pequenininhas coisas que a gente pode fazer. O Evangelho fala, o sentimento que faz a criatura olhar as outras como olha a si mesma. Porque talvez eu sou muito pequena, né, para dar a mão para um outro, que eu julgo que esse outro é grande. Não. O Evangelho vem falar com a gente claramente. Compreendei como são deliciosas as impressões daquele que vê renascer a alegria onde um momento antes só havia desespero. Né? Como que a gente pode ajudar essas pessoas? Como a gente pode envolver essas pessoas? Como a gente pode trabalhar isso em nós para que podemos ajudar as outras pessoas? Né? Por que nós não vamos buscar Jesus de outra forma? Aí eu fui lá no livro da Esperança de Chico, muito bom, leiam. Ele fala assim: mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam nem roubam. Jesus. Sede bons e caridosos, essa a chave dos céus, chave que tendes em vossas mãos. Toda a eterna felicidade se contém neste preceito: amai-vos uns aos outros. Comumente inventamos toda espécie de pretexto para recusar os deveres que nos constrangem ao exercício do bem. Amolentados no reconforto, instalados egoisticamente em vantagens pessoais, no imediatismo do mundo, não ignoramos que é preciso agir e servir na solidariedade humana. Todavia derramamos desculpas a rodo, escondendo teimosia e mascarando deserção. Confessamo-nos incompetentes. Alegamos cansaço. Afirmamo-nos sem tempo. Declaramo-nos enfermos. Destacamos a necessidade de vigilância na contenção do vício. Reclamamos cooperação. Aqui e ali empregamos expressões cronicificadas que nos justifiquem a fuga, como sejam muito difícil, impossível, melhor esperar, vamos ver, e ponderamos vagamente quando aos arrependimentos que nos amarguram o coração e complicam a vida, à face de sentimentos, ideias, palavras e atos infelizes a que em outras ocasiões nos precipitamos de maneira impensada. Na maioria das vezes, para o bem, exigimos o atendimento a preceitos e cálculos, enquanto que para o mal, apenas de raro em raro, imaginamos consequências. Entretanto, o conhecimento do bem, para que o bem se realize, é de tamanha importância que o apóstolo Tiago afirma no versículo 17 do capítulo 4 de sua carta no Evangelho: todo aquele que sabe fazer o bem e não faz, comete falta. É 19 séculos dele, os instrutores desencarnados que supervisionaram a obra de Allan Kardec desenvolveram o ensinamento ainda mais, explicando na questão 642 do Livro dos Espíritos: cumpre ao homem fazer o bem, no limite de suas forças, porquanto responderá pelo mal que resulte de não haver praticado o bem. O Espiritismo, dessa forma, definindo-se não apenas como sendo a religião da verdade e do amor, mas também da justiça e da responsabilidade, vem esclarecer-nos que responderemos não só pelo mal que houvermos feito, mas igualmente pelo mal que decorra do nosso comodismo em não praticando o bem que nos cabe fazer. Isso me deu um quick assim, né? Por isso que eu falo, não sou ainda muito bem assim nisso, porque esse quick vem, e essas desculpas que ele fala que nós damos, realmente eu dou. Não vou mentir para vocês. Eu estou cansada, esse é o maior lema da minha vida. Estou cansada.
Não é porque eu não quero fazer. É a desculpa que eu tenho que me impede de fazer. Então, esse ponto que a gente chega, que nós já temos esse conhecimento, e vem isso nos alertar. O que estamos fazendo? Né? Isso é só para refletirmos. Não estou aqui para puxar a orelha de ninguém, por favor, entendam isso. Né? Isso é para a gente refletir, porque a religião, o Espiritismo faz isso com a gente, nos dá reflexão. Né? Eu tenho certeza absoluta que nós hoje estamos melhores do que nós éramos há 10 minutos atrás. Quando nós chegamos aqui, começamos a cantar, nós chegamos aqui estressados. Quando começamos a cantar, o estresse foi embora. É exatamente isso. A gente entra e sai de outra forma. Porque o Espiritismo faz isso com a gente. Ele amplia a nossa visão, ele abre a nossa mente, ele nos mostra que nós temos capacidade, que cada um tem o seu tempo, obviamente. Mas isso não impede que nós deixemos de fazer aquilo que precisamos fazer. Ah, não vou fazer porque fulano está olhando. Eu não vou fazer porque que fulano vai pensar. Não. O que você vai pensar? O que eu posso fazer por mim? Para mim? Não estou falando egoisticamente. Eu estou falando desse amadurecimento que nós temos, que nós conquistamos através desse conhecimento que a doutrina espírita vem trazendo para a gente vai amadurecendo de uma forma e a gente vai ampliando, parece que a gente vai largando assim, né? Não é no corpo, não, é a mente. Né? Por quê? É tão bom isso, a gente sentir que a gente está crescendo, está amadurecendo. Que quando eu falo do bem, quando eu falo do amor, quando eu falo da esperança, da caridade, quando eu falo disso, quando eu uso isso, é porque eu sei que isso está comigo, está dentro de mim, que vem comigo e eu posso fazer alguma coisa. Né? Quando a gente vê as pessoas cabisbaixas, quando vê as pessoas cansadas, quando a gente vê as pessoas cochilando pelo cansaço, né? Então a gente compreende. A gente compreende. Por que a gente compreende? Porque nós já amadurecemos o suficiente para entendermos o outro. Essa é a grande diferença que faz em nossas vidas, que a doutrina espírita vem trazer para a gente. Eu já começo a entender o outro, a olhar o outro de forma diferente. Isso é fazer o bem. Isso é fazer o bem. A gente passa a não julgar mais. O nosso olhar modifica. Olha que interessante isso. O nosso olhar modifica. A gente passa a olhar as pessoas sem rotular essas pessoas. Feio, bonito, gordo, magro, branco, preto, azul, cor de rosa, amarelo. Não tem isso. Não tem isso. Vocês sabem por que a Segunda Guerra Mundial foi um crime para a humanidade? Alguém sabe me responder essa pergunta? Porque eles consideravam que os judeus não eram seres humanos. Eram outra raça. Por isso que o Hitler queria exterminar com elas. Então, olha para você ver. Por aquilo que eu escolhi ser, eu não posso ser. Porque eu não sou considerado humano, não sou considerada humana por aquilo que eu escolhi ser. Ou que eu já até nasci sendo. Porque nós, como somos crianças, nossos pais, né, nossos filhos são espíritos, porque nós somos espíritas. Não é assim? Então, por causa disso. Então, aquilo, o ser humano, para eles na época, não era nada. E ainda hoje nós conseguimos olhar pessoas assim como nada. Mas nós espíritas não temos essa desculpa mais, não. Nós não podemos de jeito nenhum. Nós todos aqui somos irmãos. Indiferente de onde viemos. Indiferente. Quer vocês queiram, quer não, nós somos irmãos. Né? Nós temos parentescos. Nós somos parentes uns dos outros. Por quê? Porque nós somos filhos do mesmo pai. Essa é a verdade. Não tem que contestar isso. Né? Por isso, nós somos filhos de um Deus misericordioso. Por isso que nós temos essa capacidade
de amarmos uns aos outros. Porque é isso que ele veio fazer para a gente, ele veio nos ensinar isso. Então, não temos mais desculpa. Cada um no seu tempo, obviamente. Mas não podemos mais ter desculpas, né? Continuando. Caridade. Sublime palavra que resume todas as virtudes, és tu que has de conduzir os povos à felicidade. É na caridade que deveis buscar a paz do coração, o contentamento da alma, o remédio contra as aflições da vida. Ó, quando estiverdes ao ponto de acusar a Deus, lançai um olhar para baixo de vós, vede quantas misérias a aliviar, quantas pobres crianças sem família, quantos velhos sem qualquer mão amiga que os ampare e lhes feche os olhos quando a morte os reclame. Quanto bem a fazer! Ó, não vos queixeis, ao contrário, agradecei a Deus e prodigalizai em profusão a vossa simpatia, o vosso amor, o vosso dinheiro, por todos os que, deserdados dos bens deste mundo, definham na dor e ao isolamento. Colhereis na terra bem doces alegrias, e mais tarde, só Deus o sabe. Adolfo, bispo de Argel, Bordeaux, 1861. Quando eu estava estudando, e eu vi a história, eu vi várias histórias, mas quando eu vi a história do Nicolas, tão íntimo, né, do Nicolas, eu vi a passagem do Evangelho e eu disse, eu não quero falar do mal. Eu não quero falar do mal, eu quero falar só do bem. Porque a gente acha que uma coisa puxa a outra. Eu poderia falar dos dois, né? E eu lembrei que essa é a terceira vez que eu falo sobre o bem. Terceira vez. Alguma coisa tem, né, Sói? Para falar, né? Por que isso? Me veio esse questionamento. Nossa, é a terceira vez. Eu ainda falei com o Beto assim na última palestra, eu vou colocar você lá na frente para falar, porque é exatamente isso que eu quero falar. Beto vai fazer palestra para mim, não foi que eu falei para ele? Né? Vem fazer palestra para mim, que é isso que eu quero falar. Né? Então, olha, as coisas se encaixam. As coisas vêm. E se eu falo, se é a terceira vez que eu falo, eu falei assim, o que está faltando para eu aprender? Porque eu que preciso aprender. Eu passo para vocês, né, o que eu aprendi, o que eu estudei, mas aqui dentro, o que está faltando aqui dentro de mim, que eu ainda não completei, Eu vou no exemplo do outro, eu vou no exemplo do Nicolas, como eu podia ir no exemplo do Divaldo, do Chico, da Madre Teresa, ou várias outras pessoas. Eu poderia buscar um outro anônimo. Na minha cidade tem várias. Né? Mas eu escolhi contar a história da guerra. Por que foi a história da guerra? Por que as outras histórias que eu contei nos outros estudos que eu fiz foi diferente dessa? Não sei. Não sei. Por que eu não sei? Por que essa história me tocou tanto? Ainda não encontrei a resposta. A única coisa que eu pedia a Jesus quando eu estava estudando, me faça luz. Não para clarear somente as minhas ideias, mas que eu possa tocar os corações de todos aqueles que lá se encontram. Porque falar do bem, não é difícil falar do bem. Eu não quero falar do mal, eu falava para ele. Por favor, Senhor, eu não quero falar do mal. Me mostre somente o bem. E por que apareceu aí, eu ficava, por que apareceu o Nicolas? Por que 669? O que representa esse número? Eu fui esmiuçando a vida desse homem. Ele morreu com 106 anos. 106 anos. Sabem fazendo o quê? Ajudando os velhinhos nos asilos. 106 anos. Ele morreu em 2015. 1º de julho de 2015. Ele foi lição de vida do começo ao fim. E o maior orgulho que ele tinha, gente, orgulho no bom sentido da palavra. Ele era feliz por ter salvo essas crianças e eles se tornarem pessoas caridosas. Não porque ele tinha feito, porque eles nem sabiam quem eram ele. Eles não sabiam quem tinha salvo a vida deles.
Ficaram conhecendo naquele programa de televisão. Ninguém sabia quem era o benfeitor deles. Isso para mim é mais do que humildade. Muito mais que isso. O que esse homem fez demonstrou para mim que o Espiritismo é tão claro, é tão aberto, como essa luz acesa, assim. Basta olhar. Olhar com os olhos de ver. Ouvir com os ouvidos de ouvir. Deixa o coração falar mais alto. A voz sai, vocês escutam, mas o que fica? A ideia hoje é tocar os corações de todos nós. É trazer para dentro de nós essa experiência do Nicolas, né? Com uma coisa boa. Com o vizinho que está ali passando mal. É olhar para dentro de nós e saber, né? As mais eloquentes e exatas testemunhas de um homem perante o Pai Supremo são as suas próprias obras. Aqueles que amparamos constituem nosso sustentáculo. O coração que socorremos converter-se-á agora ou mais tarde em recurso a nosso favor. Ajudando, seremos ajudados. Dando, receberemos. Esta é a lei divina. Jesus no Lar, Chico Xavier. Aí eu tinha pedido o Beto para cantar a música de São Francisco, da número 3, da Oração de São Francisco. Porque ela é uma inspiração. Essa frase do Chico Xavier, do Jesus no Lar, não tinha outra. Será que o Nicolas conhecia? Tudo foi se encaixando. De tudo aquilo que eu venho estudando, de tudo aquilo que eu venho aprendendo aqui na nossa casa espírita, o Nicolas foi me ensinando na sua atitude. E eu fui aprendendo. Um mês estudando para a nossa palestra. E é muita coisa que a gente aprende. E é muita coisa também que você fala assim, puxa vida. Quanto mais eu sei, eu vejo, quanto mais eu estudo, mais eu sei que eu não sei nada. Por quê? Porque cada pessoa que você encontra, ele traz para você um aprendizado. Aí você vai trazer, eu sou assim, eu vou levando para aquilo que eu aprendo na doutrina espírita. Eu falo assim, puxa, essa pessoa não é espírita. Por que eu penso assim que ela não é espírita? Mas ela pode ser cristã. Né? Ela vê o ensinamento de Jesus da mesma forma que eu vejo e pratica de forma diferente. Eu vejo, compreendo e coloco esse obstáculo para não fazer da forma que ela faz. Então, onde está? Desculpa. Quando a humanidade se submeter à lei de amor e de caridade, deixará de haver egoísmo. O fraco e o pacífico já não serão explorados, nem esmagados pelo forte e pelo violento. Tal será a condição da Terra, quando, de acordo com a lei do progresso e a promessa de Jesus, ela se houver transformada em mundo feliz em virtude do afastamento dos maus. Nosso planeta vai passar para o mundo feliz. Se cada um de nós fizer a parte que nos cabe, que nos gostaríamos de fazer, nosso planeta vai melhorar. Porque eu estou pensando num todo. Pensa aqui dentro da sua casa. Aí você vem, traz para o seu trabalho. Porque a gente vai para casa, depois a gente levanta e vai para o trabalho, depois a gente levanta e vai... Não é assim? Então vamos trazer um pouquinho para dentro de casa, depois a gente leva para o trabalho, depois a gente leva... Não é? Um pouquinho de cada vez. Um pouquinho de cada vez. E quando você olhar para trás, essa fila, né? Esse caminho que você fez, você vai olhar para trás e falar assim, nossa, olha a fila como é que está grande. Porque é assim. A gente não tem noção ainda, mas a fila é imensa. Um espírita colocou, ele falou que era espírita, por isso que eu estou dizendo, ele fez um comentário sobre esse senhor. Ele disse assim,
eu fico imaginando que os bons espíritos, como os bons espíritos trabalharam em cima deste ser chamado Nicholas Winton. Os bons espíritos trabalham em cima de cada um de nós, né? Nos intuindo, nos mostrando, nos falando. Isso não é nada, né? Por quê? Guardem isso para vocês. Por quê? Quando que eu vou começar a perceber isto? Quando eu vou começar a ver isto que está acontecendo? Quando que eu vou me sentir totalmente aberto para receber essas intuições que traz tanto bem para mim? Faça todo o bem que puder, com todos os recursos que você puder, por todos os meios que você puder, em todos os lugares que você puder, em todos os tempos que você puder, para todas as pessoas que você puder, sempre que você puder. John Wesley. John Wesley, ele era evangélico, mas ele é de outra metodista. Acho que é Wesley. Não sei, acho que ele era metodista. Bom, não vem ao caso. Mas o que é interessante é o seguinte: faça todo o bem que puder, com todos os recursos que você puder. Ninguém precisa ser rico. Ninguém precisa, né? Por todos os meios que você puder, em todos os lugares que você puder, em todos os tempos que você puder, para todas as pessoas que você puder, sempre que você puder. Não tem dia, não tem hora, é sempre que você puder. Quando você achar que está pronto, as coisas vão acontecendo. As coisas vão acontecendo impressionantemente. Porque você, quando está aberto para o universo abre para você também. Quando você começa a praticar o bem, é incrível. É como uma corrente. Vem um, vem outro, vem um, vem outro. Quando você olhar, já é um grupo grande. Foi assim com a nossa casa espírita. Foi assim que ela nasceu. Foi assim que ela nasceu. De um evangelho no lar, 22 anos, a nossa casa espírita aí. Foi assim. Um dando a mão para o outro. E hoje nós estamos aqui. Gratos por esta casa existir. Muito gratos. Assim acontece também com o nosso trabalho. Um vai passando para o outro. E quando se vê, já somos muitos. Então são pequenos detalhes que nós não damos conta que isso está acontecendo com a gente. Porque nós não agradecemos. Como é que volta, Márcio? Não vos queixeis, ao contrário, agradecei a Deus e prodigalizai em profusão a vossa simpatia, o vosso amor e o vosso dinheiro por todos aqueles que deserdar. Não vos queixeis, ao contrário, agradecei. É isso. É isso. A gratidão. Gente, agradeça. Do fundo da minha alma eu peço para vocês, agradeça. Por que eu falo isso? Pelas transformações que ocorrem na vida da gente quando você começa a agradecer. Nós não somos gratos a tudo. Nós devemos ser gratos a tudo. Tudo, quando eu falo tudo, é tudo mesmo. É tudo mesmo. Uma pancada no pé, um tropeção, alguma coisa assim, é meio difícil. Marili fez até a cara feia. Mas é porque é difícil, mas agradeça realmente. A gente não para pensar sobre essas coisas. Um carro à minha frente, devagar e eu atrasada para o trabalho, eu estou assim, Jesus tem misericórdia. É hoje. É hoje. Aí eu parei para pensar, falei assim, não. É porque está me pedindo de acontecer alguma coisa comigo. Muito obrigada. O trânsito fluiu tranquilamente, quando eu agradeci. Eu hoje, para vir fazer a palestra aqui, cheguei em cima da hora em casa.
Eu tinha que organizar a pasta. Respirei fundo e falei assim, obrigada. Por quê? Foi a minha escolha. Essa é a consciência que a gente tem que ter. A gente faz a escolha e depois a gente reclama da escolha que fez. Né? Não. Muito obrigada. Muito obrigada. Se eu estou aqui é porque eu escolhi. Eu poderia ter falado com a só, eu não vou fazer palestra. Põe outra pessoa no lugar. Mesmo eu ter estudado. Aí eu falei assim, toma um banho, relaxa e vamos ver. Né? Por quê? Obrigada porque vocês estão aqui. Obrigada por eu ter a oportunidade de fazer a palestra. Obrigada por ter você sorrindo para mim. Verdade, a gente recebe luz, a gente recebe uma energia muito boa. Não é o Nicholas Winton, 669 crianças. São vocês, um por um, que me abraça lá em cima, que me fala muito obrigada. E seu bem? Eu não sei se eu faço bem para vocês, tanto que vocês fazem para mim. Porque quando eu recebo o abraço de vocês lá em cima, vocês não têm noção como eu fico energizada. Como eu sinto bem quando faço isso, quando acontece isso. Não é? Não é nada. Para quem não dá, para mim é muito. É muito. Vocês não têm noção do muito que é. E por causa desse abraço, eu vou abraçando todo mundo. Eu chego a ser chata, gente. E meu filho está sendo igual a mim, tadinho. Verdade? Por quê? Ele fala, abraçar é tão bom. Mãe, abraçar é bom. É verdade. Né? Porque a gente recebe, a gente dá também. Porque eu estou energizada, ele também quer ficar. Então isso é maravilhoso. Então quando a gente... São pequenas coisas, são pequenos gestos que fazem essa grande diferença. Faça o bem onde der, quando puder. Não importa. O bem que vocês vão praticar é seus, não é do outro. É vocês que estão praticando o bem. Muito obrigada. Que a paz de Jesus ilumine o caminho de todos nós. E que o bem chegue ao coração de todos nós, de forma simples e suave, sem exigências, sem fazer com que nos sintamos obrigados a fazer o bem porque o outro faz. Não. Doem-se, amem-se, abracem-se, sorriem mais, olhem mais nos olhos do outro. Olhem mais nos olhos do outro. É tão difícil quando você olha para alguém, ela abaixa a cabeça. Né? Levanta assim e fala, olha para mim, eu estou falando com você. Gente, isso é carinho. Isso é o bem que você está fazendo para o outro. Seja chato, mas ame. Ame, seja honesto. Eu falo, eu amo você. Não falo que eu te amo, Magda? Amo porque eu amo. Não é esse amor vulgar. Não é esse amor simples. É sentimento, é carinho. Né? Quem não gosta, quem não precisa, doem-se. Doem-se. Olhem-se no espelho e digam, eu sou capaz. Eu me amo, por isso eu dou amor para as pessoas. Tudo isso foi o Espiritismo que me ensinou, porque eu não era assim não, tá? Quem me conhece há muito tempo sabe disso. Né? A gente vai aprendendo, gente, a gente vai aprendendo. É um passo de cada vez, né? É uma lição de cada vez. Lembrem-se, todos nós somos filhos de Deus. Só Ele sabe do que passa dentro de nós. Então, quando se sentirem acanhados, converse com Ele. Ele vai ouvir vocês, como me escuta também, graças a Deus.
Muito obrigado, que Deus abençoe cada um de nós. Nós vamos passar agora